A mais um exercício da nossa playlist Gabaritando Naps. Vamos hoje resolver o exercício Lâmpadas. Você está de volta em seu hotel na Tailândia depois de um dia de mergulhos. O seu quarto tem duas lâmpadas. Vamos chamá-las de A e B. No hotel há dois interruptores, que chamaremos de I1 e I2. Vou apertar I1, a lâmpada A acende se estiver apagada e apaga se estiver acesa. Se apertar I2, cada uma das lâmpadas A e B troca de estado. Se estiver apagada, fica acesa, e se estiver acesa, apaga. Então, o que acontece? O interruptor 1 troca o estado de A. O interruptor 2 troca o estado das duas lâmpadas. As lâmpadas inicialmente estão ambas apagadas. Seu amigo resolveu bolar um desafio para você. Ele irá apertar os interruptores em uma certa sequência e gostaria que você respondesse o estado final das lâmpadas A e B. Entrada do algoritmo. A primeira linha contém o número N, que representa quantas vezes seu amigo irá apertar algum interruptor. Na linha seguinte, seguirão N números, que pode ser 1 se o interruptor I1 foi apertado, ou 2 se o interruptor I2 foi apertado. O programa vai imprimir dois valores em linhas separadas. Na primeira linha, imprima 1 se a lâmpada A estiver acesa no final das operações, e 0 caso contrário. Na segunda linha, imprima 1 se a lâmpada B estiver acesa no final das operações, e 0 caso contrário. Beleza, vamos lá, vamos escrever uma solução. Instanciar um scanner. Esse código a gente vai precisar de usar laço de repetição, né? Como ele pede aqui, nós temos que ler um número N, que vai representar quantas vezes o amigo vai apertar o interruptor. E então viram N números. Ou seja, a gente vai ter que repetir um processo de leitura de N vezes. Então a gente vai ter que usar um laço de repetição. Nós vamos usar o for. Int n recebe ler.nextInt. Aí eu tenho que chegar aqui e falar, ó, para int i igual a 0, i menor que n, e mais. Talvez fosse mais interessante fazer na IDE, mas vamos tentar por aqui mesmo. Tá, vou ler n vezes qual interruptor ele está apertando. E a ideia é, após ler qual interruptor ele quer apertar, é interessante que eu já troque o estado da lâmpada, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de duas formas também esse exercício aqui, tá? Vou criar aqui, ó, o interruptor A e o B. Ambos começam apagados. Começam com valor 0. Beleza. Ambos começaram com valor 0, começaram apagadas. Agora, eu vou ler aqui o interruptor. Int interruptor. Recebe ler.nextInt. Ele vai apertar o interruptor 1 ou 2, né? Se ele apertar o interruptor 1, eu vou trocar o estado da lâmpada A. Se ele apertar o interruptor B, eu vou trocar o estado de A e de B. Se ele apertar o interruptor 2, eu troco o estado de A e de B. A gente pode fazer isso aqui dentro de um if aninhado aqui. Nós vamos aninhar alguns ifs e vai dar certo. Vamos testar. Vamos lá. Vamos fazer dessa forma primeiro. Se interruptor for igual a 1, ele vai apertar o interruptor 1, então eu troco o estado de A. Aí eu tenho que olhar. Se A igual a 0, então A recebe 1. Se A não é igual a 0, A recebe 0. Porque se o A não é igual a 0, ele só pode ser igual a 1. Por isso que eu faço um else, não um else if. Aqui eu termino aqui caso seja o interruptor 1. Se não for o interruptor 1, só pode ter sido o interruptor 2. E se for o interruptor 2, eu vou olhar aqui se... eu faço a mesma validação, né? Se A é igual a 0, para a gente trocar o estado de A. O A vai receber o valor que lhe é devido. Vou ver aqui, ó. Dessa forma, ele apertou o interruptor 2. Aí eu valido A. Valido se A é igual a 0 é igual a 1 e troco. Agora eu tenho que validar o B. Então, se B igual a 0, B recebe 1.
Se não, B recebe 0. Será que há alguma falha na minha lógica? Que eu não gosto de fazer código com tanto if alinhado. Vamos fazer assim agora, mas depois a gente vai fazer de uma outra forma, tá? Vamos enviar essa solução aqui. Eu acredito que é isso mesmo. Aperta o interruptor 1, troca o estado aqui. Apertou o interruptor 2, troca o estado, tanto de A quanto de B. É isso mesmo. Resposta errada. Caso eu digite. Ah! Oh, eu foquei tanto na lógica, eu esqueci de printar a saída. Ó, vamos lá. Bem aqui, a gente printa agora o A. A gente vai printar o A e o B, né? Eu chego aqui, ó, system.out.println A e em seguida o B. É isso. Vamos lá. Perfeito. Era isso. A lógica estava certa. Eu não havia printado a saída das lâmpadas. Então, agora certinho. Perfeito, beleza? Mas antes de fecharmos a aula por aqui, eu quero trabalhar com vocês em outra coisa, que é uma, uma nova forma, uma nova maneira de resolver isso aqui. Eu vou apagar isso aqui tudo que a gente fez, exceto o scanner e a leitura do N. Ah, e o A também, o meu B também não. Olha, eu não sei nem se o NEPS aceita esse tipo de resolução, que seria criar uma rotina externa. Fora do método main, a gente criar a rotina externa, né? Que seria um public static void toggle state. Não, vamos deixar, mantém em português, hein? Mudança de estado. Trocar estado. Trocar estado. Aí nesse trocar estado, eu passo qual interruptor eu apertei. O interruptor que eu aperto, eu identifico ele através de um ou dois, né? Então, int interruptor. Aí vamos lá, eu apertei o interruptor 1, por exemplo. Aí eu venho aqui, eu vou validar, ó. Int interruptor. Agora, caso seja interruptor 1, então eu vou fazer aquela coisinha no A. Vai ser um if alinhado de qualquer forma, no final das contas, né? No final das contas vai ser o mesmo código. Eu podia até ter recortado ele para colar aqui, facilitaria. Se A igual a 0, A recebe 1. Se não, A recebe 0. Agora, a gente tá validando aqui como se fosse o interruptor 2, se tivesse sido apertado, né? E aí eu faço a mesma coisa do A, para trocar o estado de A. E agora também olho para o B. Se B igual a 0, B recebe 1. Se não, B recebe 0. É isso mesmo. Se B é 0, vira 1. Se B é 1, vira 0. Tá. E agora, é... nós temos que pegar essa rotina, esse método, que quando recebendo o interruptor como parâmetro vai trocar os valores, eu tenho que passar ele para trocar estado. Não sei se isso aqui vai funcionar não, vamos testar. Tô sentindo que tem alguma coisa errada. Int igual a 0 e menor que n e mais. Aí eu vou ler o interruptor, né?
Interruptor recebe ler.nextint. E agora, após ler, eu já chamo aqui o trocar estado. Passando o interruptor com parâmetro. Tem alguma coisa errada. Ele vai trocar. Ah, tá. Tô em dúvida de uma coisa que eu não vou ter certeza. Esse método aqui, não tenho certeza, na verdade eu tenho certeza sim. Esse método aqui ele não tem acesso ao A e ao B. Se a gente tivesse na ideia, a ideia estaria apontando que A is undefined. Ele não conhece o A. A is not a local variable seria algum erro. Porque ele aqui ele não reconhece o A e o B. Que eles estão em outro escopo, né? Foram declarados fora do escopo desse método. Então, na verdade, nesse trocar estado aqui, eu tenho que retornar. Eu tenho que retornar valores. Então tem que ser um public static. Eu tenho que retornar dois valores, né? Então eu vou retornar aqui um. Então eu vou retornar um array de inteiros. E aí. hum, Se eu faço essa declaração fora do método. Se eu defino essas variáveis aqui em um escopo global, resolve o problema, na verdade, né? Eu defino elas aqui em um escopo global. Como elas estão nesse escopo onde elas estão no escopo global e pertencem à classe, eu tenho que definir elas como static. São variáveis estáticas, elas pertencem à classe, tá? Então, A e B estão declaradas. Agora, todo mundo tem acesso. Eu não preciso mais retornar o array de int, porque ele já tem acesso aqui, já vai valer para tudo. Então, public static void. Agora, tá, declarei a variável como estática, todo mundo tem acesso. Aí, eu estou trocando o estado dela aqui. Quando, pensa comigo, vou ler o valor do interruptor e vou chamar o trocar estado do interruptor. Ele vai executar a mesma rotina de código que a gente tinha executado antes, na primeira solução. É a mesma coisa. Só que agora, olha só, o nosso método main, olha o tamanhozinho dele. Eu chamo a rotina trocar estado. E a rotina trocar estado tem esse encargo de fazer as validações. Agora, como eu disse, eu não sei se o NEPS aceita essa escrita de código fora do método main. Porque o NEPS ele é um compilador mais. Não, é um compilador que tem suas próprias regras. Então, por ser um compilador que tem suas próprias regras, pode ser que ele empesteie com isso, não sei. Nunca testei fazer dessa forma. Eu sempre fiz tudo dentro do método main. Vamos testar, né? Tá, vamos ver. Vamos ver. Uh, Espero muito que dê certo. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, manda ver. Aí, maravilha, ele aceita, assim, que ótimo. Muito bom saber disso. Pode ser muito útil em alguns outros casos de algoritmo que nós vamos resolver. Olha, então, ficou claro? Deu pra entender isso aqui? Eu tô declarando as variáveis aqui fora para elas serem acessadas por todos os métodos, o main e o trocar estado. Tenho que defini-las como estáticas, porque como elas estão diretamente dentro da classe, eu tenho que definir, ó, isso aqui são variáveis estáticas, elas pertencem à classe. Dentro do método main, após a leitura do interruptor, eu já faço aquela validação que eu tinha feito antes aqui dentro. Era só copiar esse código aqui, ó, e jogar lá dentro. E jogar aqui no lugar de trocar estado. Mas aí eu separei essas funções. Criei uma função, uma rotina, que vai
se encarregar de validar qual interruptor é e o que que acontece com as lâmpadas. E aí depois é só printar. Acredito que ficou claro, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vamos se ajudar. A comunidade tem que ser unida, né? Então, muito obrigado, se inscreva, deixa o like. Se você ainda não ativou o sininho de notificação, ative. Todo dia útil, né, de segunda a sexta, tem vídeo resolvendo o exercício aqui da nossa playlist Gabaritando Neps. Tá ok? Muito obrigado, até o próximo.